Olá pessoal, tudo bem? Por aqui tudo jóia. Miriam Sampaio de volta com o nosso canal do YouTube, trazendo aquelas dicas de locução tão esperadas que eu prometi algumas vezes e não cumpri, mas 2016 acho que é o ano de cumprir as promessas, né? As pequenininhas e as grandes também. Bom, adoro esse canal, quero agradecer de cara todos os inscritos, são muitos inscritos, deixa eu só dar uma olhadinha, mas já são mais de 300 inscritos, o que me deixa muito feliz, muito satisfeita, porque este canal tem despertado interesse em muita gente que gosta de rádio, muita gente que gosta de locução, mesmo que não seja locução de rádio, locução de loja, locução de supermercado, loja, entra na loja, né? Locução publicitária. Então, muitíssimo obrigada, viu? Obrigada de coração. E não é só gente do Brasil, não, viu? 379 inscritos até hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 5 de janeiro, feliz ano novo. E mais de 20 mil visualizações. Depois eu dou uma olhadinha aqui nos países, as regiões que mais têm acessado. Eu sei que a maioria de acesso é de masculino, público masculino. Mas as meninas também, tem muita menina interessada, muita mulher interessada nas nossas dicas de locução. Valeu! Muito bem, ó, Brasil, Portugal, Estados Unidos, Moçambique, Japão. Essa é a grande... os locais mais acessados. Então, de toda forma, onde quer que você se encontre, muito obrigada pelo acesso, pelas perguntas, pela inscrição. E pode continuar mandando pergunta que eu adoro responder. Mesmo quando demora para fazer vídeo, eu sempre respondo as perguntas que são os comentários dos vídeos. Então, fique à vontade para fazer sua pergunta, enfim, crítica também são bem-vindas, críticas. Nada do que eu fale aqui nos vídeos é abobrinha, balela, tá bom? Quando eu falo que é, tá bom? Apesar de muita coisa ser minha opinião, mas tem fundamento, tem a ver com a bagagem que eu adquiri, também com ideias que eu já troquei com os meus amigos profissionais de rádio, tá bom? Bom, vou começar fazendo o seguinte, este vídeo, eu penso que é importante separar locução publicitária, gravação de comercial, locução ao vivo de rádio, locução ao vivo de lojas. Mas tem alguns detalhes que todos esses meios para se fazer locução, eles têm em comum. Lógico que a linguagem é diferente, a entonação acaba sendo diferente, tem detalhes diferentes. Mas para todos esses tipos de locução, há coisas em comum, pontos em comum, que eu fiz questão de anotar, porque às vezes com as perguntas que eu recebo e com os e-mails que me vêm as demos para eu analisar, eu vou anotando os pontos, né? E acabam sendo pontos comuns para muitos interessados na locução, gente que está começando a fazer locução. Então, eu anotei aqui alguns pontos para eu ir comentando. Então, o primeiro deles é o controle de voz. Tem gente muito legal de locução, fala bem de conteúdo, tem uma dicção boa, né? Não tem problemas de dicção, mas não tem o controle da emissão, né? Não tem o controle da voz. Então, algumas pessoas lembram em algum vídeo anterior que eu falei que tem o homem locutor que quer falar tudo assim. Então, esse praticamente é uma forminha que tem. Quando o cara não sabe fazer locução, o cara entenda se a pessoa, homem ou mulher, não importa. Então, quando o cara não sabe fazer locução, então a gente até brinca que tem esse tipo de voz que a gente faz, é um tipo de voz do locutor, mas isso veio porque tinha a ver há algum tempo, mas hoje em dia não é assim, não é isso que caracteriza um locutor, né? O jeito que ele fala, esse tipo de voz, né? Essa coisa assim, que você pode falar meio assim, não é isso que faz você um locutor, mas é o controle da voz que você tem, a versatilidade que você tem, a emissão de voz que você projeta para cada comercial, a interpretação que você tem. Então, isso são coisas que vão fazendo de você um locutor, tá bom? Então, não é só fazer o tipo na voz. Então, para ter o controle da voz, existe primeiro o controle da emissão, né? Da emissão do ar. O ar, gente, manda muito e manda totalmente, né? Então, não é só a voz, a beleza da voz. Tem gente que tem voz bonita naturalmente e outros aprendem a deixar a voz bonita, bem colocada. Mas, assim como para os cantores, a emissão do ar, ou seja, o fôlego, aqui fugiu a palavra, o fôlego que você tem, o controle desse fôlego é essencial. Isso aí, ó, é básico. É assim como o alongamento para os atletas, que não tem como começar
qualquer esporte você tem que começar devagar, não é? E a locução também não deixa de ser uma atividade, não deixa de ser. É óbvio que é uma atividade física, porque existe todo esse controle, não só daqui, da laringe, das cordas vocais, da garganta, mas da barriga, do diafragma, dos pulmões, então a postura toda, né? Isso tudo é básico, é essencial. Então, para que você tenha esse controle de voz, para que você aprenda a desenvolver, para ir tendo cada vez mais o controle da sua voz, e assim como os atletas, se a gente para de treinar, a gente perde desempenho, isso é fato. Uma semana sem gravar, você fica mais lento. Então, para gravar um comercial de 30 segundos, por exemplo, você vai levar umas 3, 4 vezes para gravar, até encaixar. Às vezes tem muito texto para pouco tempo, então você não consegue fazer de primeira ou de segunda, coisas que a experiência vai nos permitindo, mas a gente perde desempenho. Então tem que treinar como? Exercícios de respiração, segura, 1, 2, solta, então isso é importante. Atividades físicas, óbvio, né? Atividade física, caminhada, corridinha, alongamentos, toda a parte de pescoço, trapézio, costas, roupas. Se você ficar com uma roupa muito apertada, ou na barriga, ou no pescoço, tudo isso atrapalha. Então são informações importantes, são detalhes, mas são os detalhes que te dão a boa base para você começar na profissão, entende? Então, se você tiver condições, você tem que estar em condições para começar a desenvolver. Então não adianta só falar para você as técnicas, né? Como algum tipo de comercial, você tem que falar mais baixo, você tem que dar uma seguradinha na voz. Outros, você fala mais para fora, você faz mais nuances. Então não é só isso. Isso, para quem está começando, e essas dicas que eu dou aqui no YouTube, são principalmente e especialmente para quem está começando, porque quem já tem experiência, não que não tenha nada para aprender com algum comentário que eu faça, mas, né, já, vamos dizer assim, a gente está meio que no mesmo patamar, independente das rádios que eu já passei, o que você que está assistindo aí já tenha passado, mas esses vídeos são para quem está começando, e é imprescindível. Você que está começando, se você tiver um preparo bom, se você se der boas condições para exercer, talvez você exerça muito bem, com mais facilidade e, quem sabe, tenha muito sucesso na sua profissão. Né? Não sucesso para os outros, de ser talvez o que você queira ir reconhecido, sei lá, mas você tem um sucesso de profissão, ou seja, você vai conseguir trabalhar nisso, se manter com isso, ganhar seu dinheiro com isso, pagar suas contas, ser feliz, viajar, enfim, ser feliz, que é o que todo mundo busca. É ou não é? Então tá, começando aí, como eu disse, por esse controle de voz, que é essencial. Atividade física, sono, eu até anotei aqui, alimentação, atividade física e sono. Então a alimentação, gente, também é importante, porque é óbvio, né, que depois do almoço, depois daquela comida gostosa que a gente tem aí, a gente dá uma preguiça danada, a gente fica cansado. Quem trabalha depois do almoço sabe muito bem. Então aí a gente fica lento, fica, né, oh, meu Deus, Jesus me segura. E também aí vem aqueles vícios de tomar um cafezinho depois do almoço, o que dá muita salivação e que também não é legal para nenhum tipo de locução, nem ao vivo, nem no ar. Quando eu falo no ar é ao vivo nas rádios, nem para locução publicitária. Enfim, você tem que tomar os cuidados devidos, tá? Então, se você não se der as condições boas, benéficas para você exercer essa profissão, você vai acabar perdendo na soma, porque não tem jeito, são os detalhes que fazem a diferença para qualquer área. Então, a gente tem profissionais muito bons que não se alimentam direito, que não estão muito alongados, tal, mas é a experiência que vai proporcionar certos relaxos para que a gente ainda continue desempenhando pelo menos uma média aceitável de qualidade. Tá? Agora, acredita em mim, confia em mim, eu sei o que eu estou te falando. É na soma dos detalhes que você vai ganhar, tá bom? Então já foi o primeiro item, que é controle de voz. Lembre-se, alimentação, alimentos leves. Não estou falando que você tem que comer alface, só frutinha. Pode comer seu arroz, seu feijão, seu bife. Mas se você comer, por exemplo, uma comida muito pesada, todo mundo dá o exemplo da feijoada, mas ela é só um dos exemplos. Mas uma comida muito gorda, ou comer demais, né? Você se empanturrar mesmo, não vai ser bom para você trabalhar logo em seguida, nem para você dormir, né? Então, aí o exercício físico para você manter essa qualidade
da emissão de ar, para você ter o seu fôlego e, óbvio, para toda a sua saúde. Ninguém quer ficar doente. E o sono também é essencial para metabolizar, para absorver todos os nutrientes, repor as energias, recarregar as baterias. Eu sou fã de alimentação boa, saudável, e não é bandeirinha que eu levanto, mas é porque a vida vai ensinando pra gente o que é bom e o que convém e o que não convém. Vamos lá, agora uma outra parte. Então, o controle de voz já foi. Aí, uma coisa que é bacana que eu vejo, muitas vezes eu estou andando na rua, andando pelo centro aqui da minha cidade, que é Londrina, no momento, ou qualquer cidade que eu esteja visitando, sempre tem locução em portas de lojas, ou dentro das lojas, né? Como, por exemplo, algumas lojas que vendem seus produtos lá dentro e tem um locutor só para o circuito interno da loja. Alguns ficam na porta da loja e você sabe como é que é, não precisa explicar. Mas aí tem alguns exemplos que, assim como aquele vídeo de manias e vícios que eu fiz, eu preciso mencionar alguns exemplos, que é para que você entenda que não é legal, tá bom? Agora, quem está dizendo que não é legal? Eu, profissional, e um monte de amigos meus profissionais, que quando a gente conversa, saiba que se você faz desse jeito que eu vou te falar, a gente meio que tira um sarro, entendeu? Fala, putz, né? Não sabe nada de locução. Então, o que eu tô te falando não é para criticar, mas é para te ensinar, para te ajudar. Não impede, óbvio que não impede, se eu te encontrar numa loja fazendo a locução daquele jeito, eu não vou lá te bater, não. Pode ficar tranquilo. Mas eu vou, sabe, parece que agride o ouvido. Isso não é legal, porque além de ficar forçado, feio, gente, a pessoa que está ouvindo tem que entender. Lembrem-se, se você tem assistido essa série de vídeos, essa porção de vídeos que eu tenho postado aí desde um tempo, desde o primeiro, eu já fiz um comentário uma vez, que é a primeira informação mais básica da comunicação, que existe um emissor, um receptor, a mensagem, existe também o ruído. Então isso é muito importante. E o contexto ainda, né? Então o emissor é quem está falando. Quem fala, fala para alguém. Ou seja, se você está falando uma coisa, alguém precisa entender o que você está falando, tá bom? Através das palavras, ou seja, vocabulário, através do volume de voz, através da sua expressão toda, ou física, ou só vocal. Então, tudo isso é importante. Você, comunicador, precisa falar para um receptor que te entenda. Se você está numa cidade onde se falam certas palavras, ok, às vezes essas mesmas palavras, as gírias, ou as palavras típicas de cada região do Brasil não vão servir para você fazer locução em outra cidade que não saiba do que você está falando, né? Por exemplo, salsicha e vina é a mesma coisa. Mas no sul do Paraná, por exemplo, fala-se vina. E em outras regiões, salsicha. E tem mais nomes ainda, assim como mandioca, aipim. Tá bom? Então esse é um exemplo, mas para que você entenda que emissor, ou seja, você, o locutor, está falando para alguém. Quem que é o seu público aí? Para vendedores, locutores de loja. O seu público é quem está passando na rua, são as mulheres com crianças, são os homens, suas namoradas, enfim, é todo mundo. Então, fale de modo que esse pessoal entenda. E não precisa falar, muito bem, você que está passando aqui na porta da nossa loja, vem entrar, vem comprar, vem gastar um pouquinho, vem investir, se dar um presente. Não precisa fazer esse tipo de voz. Fale com calma, fale controlando a sua voz, porque existe também essa falta de controle, onde a pessoa emite com muito fôlego demais e também fica ruim, né? Fica meio, não falo ardido, mas eu falo arde no ouvido porque não está confortável, não está macio, tá bom? Então tente regular bem o som também, que isso é muito importante para lojas. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, o locutor leva o seu equipamento, leva seu microfone, sua caixa de som, né? Então, como você começa a regular esse som? Deixa tudo flat, tudo no zero, grave, médio, agudo, e você vai tirar o que sobra e colocar o que falta. Não é porque você gosta, ou que você acha que sua voz vai ficar mais grave, mais imponente, que você vai colocar o low, que é o grave, lá no talo, vai tirar todo o agudo ou qualquer que seja a regulagem extrema, tá bom? E volume também, não precisa ficar competindo com a loja da frente. Mas isso é o problema da loja que você está trabalhando, aí você vê, tá bem? Mas tem um som bacana aí do seu equipamento e da sua voz, para que as pessoas te entendam que o grande objetivo é esse, ser entendido. Beleza. Outro ponto, para lojas, né? Então esse foi o primeiro, não é uma locutora e falar meio assim,
Na verdade, dá para colocar os dois dentro do mesmo pacote, tá? Você precisa ser claro, o seu público precisa te entender. Fale com calma, saiba o que você vai falar, você não tem que ter isso decorado. Papel, gente, anota o que vai falar. Principalmente para quem está fazendo locução em lojas, seja na porta, seja sendo visto ou não sendo visto, dá para anotar o que você tem que falar. Então, coloque umas falas diferentes e intercale. Não precisa falar a mesma coisa toda vez, né? Porque isso é cansativo. Apesar de que a rotatividade dentro das lojas é grande, é difícil a pessoa que está ali te ouvir falar mais que 3 vezes a mesma coisa, o que já começaria a ficar chato. Mas dá para você anotar. Então, isso é baba, entendeu? Eu sempre digo isso e repito aqui. É fora do ar, seja, é fora do exercício da profissão que se faz locutor. Então, você tem que se preparar para a hora que chegar você fazer. Ok? Vamos lá, para esse vídeo não ficar tão longo também. Outra coisa muito importante que eu gosto é a respeito da edição. Eu gosto de falar da edição. Normalmente, em muitos casos, quem faz locução também é a pessoa que grava e que edita, né? Que monta o áudio. Muita gente que trabalha com carro de som, enfim, mesmo que não seja dentro de uma rádio, que lá vai ter o produtor, mas você que tem estúdio em casa, você que está... você pode ter aí uma ilhazinha de gravação, né? Um estúdiozinho de gravação, mesmo que seja para se treinar, e a edição faz parte. Então, aprenda a usar um programa de edição. Eu uso o Reaper, indico o Reaper. Já usei Samplitude, já usei Soundforge, mas o Reaper no momento já tem mais de um ano que eu tenho usado e estou gostando muito. Um programa leve, gratuito e, enfim, é ótimo. A importância da edição, né, gente? A edição, para que serve? Não é só para retirar os erros, mas o que não é erro, é detalhe de locução e você não é legal passar, como, por exemplo, as respirações entre uma frase, uma palavra e outra. Muita coisa é legal retirar. Então, eu vejo locuções boas até, mas com uma edição péssima. Olha, chegando e-mails. Desde a captação com volume baixo ou uma acústica ruim. Mas não importa, independente da acústica e da qualidade do equipamento, desde que não seja uma coisa péssima, super chiada e barulhenta, mas dá para fazer uma edição bonitinha. Esses dias eu fiz um exemplo aqui com um amigo, um conhecido que me mandou um áudio para analisar. Eu falei, olha, sua locução é boa, sua edição tá horrível. Eu peguei o mesmo áudio, pedi, me manda só a voz e me manda só a trilha. Aí eu simplesmente editei de novo, ou seja, retirei as respirações dos locais para não ficar, muito bem, você aproveita aqui, muito mais ofertas, não sei o que lá, né? Essas respiraçõezinhas. E tem o timing. O que é o timing? É a cadência daquilo que você está falando, né? O ritmo, é o tempo da locução. Para ela não ficar muito cantada, como se você estivesse batendo uma música, batendo o ritmo de uma música e falando em cima. Muito bem! Vem aí a primeira programação. Então, existe uma cadência, existe um timing da coisa, né? Mas você precisa respeitar. Não é porque você vai tirar as respirações que você vai deixar tudo colado e sem pausas, pequenas pausas entre uma fala e uma frase e outra. E também a mixer e a master é muito importante. O que é isso? A mix é você ajustar os tons, né, de graves médio agudos, fazer a limpeza toda do áudio, retirar, se possível, os ruídos, as respirações, óbvio, os erros, e equalizar, deixar o som mais gordinho, mais cheinho, utilizando os recursos que você tem aí. Pode ser de plugin, pode ser de plataforma física, né, hardware, desde um pré-amplificador, processadores analógicos, enfim, o que você tiver, mas aí, se você já tem, provavelmente você sabe usar. Então, eu estou falando, ensinando o padre a rezar a missa. E a master, que é a finalização do áudio. Muitas vezes a gente manda um áudio todo trabalhado na pressão, na compressão e blá, blá, blá. E o que o cliente quer, muitas vezes, não todas as vezes, é um áudio cru, né? Simplesmente captado e dado uma tratadinha de nada, tá? Para que o produtor faça do jeito que ele quer, coloque as características dele de equalizador, compressão e eu falo só disso, mas tem limiter, depende do que é esse áudio, né? Se é uma chamada de festa, o que é esse comercial. Se é um comercial para TV, para rádio e a finalidade dele, enfim. Então é isso, gente. Eu acho que por hoje dá para ficar por aqui. Bom, para concluir bem, então, eu vou falar de conclusão, que é algo que eu anotei aqui, acho muito importante.
Eu tenho ouvido alguns amigos aí que mandam as demos e também já percebi isso em alguns apresentadores de telejornal. Para você ver como quem trabalha com a voz tem características em comum. Não importa se é TV, se é rádio, se é nas lojas, se é um professor. Então, é legal que você, quando você for concluir uma parte, você está no ar aí fazendo sua locução, pode ser na rádio, por exemplo. Você está falando de um assunto, você desanunciou um bloco, ou anunciou um bloco, como queira, falando, ok, você ouviu aí Rihanna, também ouviu Jason Mraz, e daqui a pouquinho tem mais. Agora, vamos, entendeu? Daqui a pouquinho tem mais. E agora, então, você tem conclusões para cada sentença. Tem gente que anda misturando tudo. Então, não dá essas pausas, não dá as pausas ou não dá o tom conclusivo para aquele assunto que está falando. Então, meio que emenda, vira uma coisa só, sabe? Isso o que faz? É o tom de voz, óbvio. Tá bom? Então, normalmente a conclusão é uma curvinha para baixo. Para você que tem muito mais, ou muito mais, e agora? Então, você termina com um tom e começa com outro tom. Treine isso com calma, devagar, tá? E aí você vai conseguir ter mais, eu acredito que mais sucesso, melhor desempenho aí no ar, para ser melhor compreendido, que o nosso objetivo é esse, sermos compreendidos. Beleza, então? Lembre-se, não tenha medo da pausa. Para quem está em rádio ao vivo, morre de medo, né? Não pode ter um minuto de pausa, lógico, um minuto não pode. Mas não pode ter 1/1000 de segundo de pausa entre as falas? Não, pode. Para isso que você tem as trilhas, né? Se você faz a técnica na rádio que você trabalha, está aí na sua mesa de som, é muito importante trabalhar com o BG, o background, o fundo musical. Então, para isso que tem aí esse controle. E também uma coisa que eu acho muito legal, é a trilha ficar levemente alta. Tem gente que quando fala, bota a trilha lá embaixo, aí ouve só a voz. Não é legal, tá? Preste atenção em plástica de grandes rádios aí das cidades maiores que você mora, mais próximas aí de onde você mora. E note que quando o locutor está falando, existe um volume considerável da trilha também. Então, vale a pena, eu gostava muito de fazer isso, deixar o volume do microfone da minha voz um pouco mais baixo, não é baixo, mas é um pouco mais baixo, aproximar, sabe, o volume da trilha com a voz. Óbvio que a voz tem que sobressair, mas fazer esse jogo para que fique mais cheinho, né, para que fique mais bonito o som. Nada mais é do que uma mixagem ao vivo entre a sua voz e a trilha e os sons todos que você estiver rodando e falando em cima naquele instante, tá bom? Gente, muito obrigada. Mais uma vez, feliz ano novo. Que 2016 seja sensacional, seja supimpa, que essa palavra quando eu falo, o pessoal fala, nossa, não ouvia. Então, que seja supimpa, que você agradeça muito aí pelo que você já teve de bom em 2015 e se prepare, porque 2016 está aí novinho, né, esperando pela gente. Grande beijo, obrigada pelo carinho. Quem não se inscreveu, tá o convite aqui para se inscrever. Tem minha página miriamsampaiolocutora.com.br. Dá uma olhada lá que sempre posto alguns trabalhos, minha biografia. E o Facebook, eu sempre recomendo e peço miriamsampaio.locutora. Tá bom? Dá uma curtida nessa página. Eu tenho uma página que é pessoal. Eu não costumo aceitar todo mundo, porque aí eu não consigo fazer a separação das postagens, do que é profissional, do que é pessoal. Então, por favor, se você conseguir separar isso, ótimo. Curta a página profissional. Não impede também de você mandar uma solicitação de amizade, beleza? A gente troca ideia. Mas depois de um tempo, provavelmente eu deixo só a rede pessoal de amizade lá, ok? E se precisar de alguma coisa, o meu e-mail está aí à disposição para receber demos, sugestões, críticas, elogios, o que for, tá bom? miriamsampaiolocutora@gmail.com. Beijos e até o próximo vídeo.